meu nome é Guilherme. Juntamente com os colegas que me acompanham e fala, Isadora e Gustavo, hoje vamos fazer uma apresentação sobre a Varig, Aviação Aérea Rio-Grandense, sua história de ascensão na década de 60 e declínio na década de 90, com a sua então falência em 2010. A história da Varig ela começa com Otto Meyer, um ex-piloto alemão que chegou ao Brasil com o sonho de fundar uma empresa de transportes aéreos. Ele chegou ao Brasil em 1921 em Recife, tentou fundar a empresa lá sem sucesso, partiu para o Rio de Janeiro nos anos seguintes, tentou novamente sem sucesso, conseguindo finalmente fundar a Varig em 1927 em Porto Alegre, onde conseguiu parcerias com o governo, e até então a Condor Syndicate, que é uma empresa alemã que hoje é conhecida como a Lufthansa, uma das maiores companhias aéreas da Alemanha, e o acordo era que essa companhia forneceria aviões e funcionários para o Otto na época, para ele realizar o primeiro voo, em troca de 21% das ações da empresa. Dessa forma, o primeiro voo foi realizado por esse hidroavião, batizado de Atlântico. Ele sobrevoava a Lagoa dos Patos, em Porto Alegre, e a rota era entre a cidade de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Otto e seu primeiro funcionário, Rubem Berta, eles eram os responsáveis por cuidar diretamente do embarque dos passageiros, fazer todo o gerenciamento. Eles realizavam a pesagem e, fato curioso, essa aeronave, esse hidroavião, no caso, que sobrevoava a lagoa, ele tinha capacidade para 9 passageiros, onde cada um podia levar até 75 kg de carga. O Humberto, como eu disse, ele é um nome muito importante para a empresa. Ele foi o primeiro funcionário, ele assumiu a presidência por volta da Segunda Guerra, onde a Varig, no final dela, no caso, a Varig conseguiu comprar aviões e modernizar sua frota. Um dos fatos que caracteriza Rubem Berta como um funcionário marcante foi que ele criou a Fundação de Funcionários da Varig, que foi renomeada como Fundação Rubem Berta após sua morte em 66. Ele conseguiu convencer os acionistas a cederem 50% das ações dela para essa fundação, que seria gerida pelos próprios funcionários. A outra parte ficava a cargo dos proprietários. Berta imaginava um tipo de capitalismo social, como ele falava, onde todos ganhavam. E hoje é muito estudado em questões de gestão empresarial, pois falam que essa fundação foi o primeiro caso bem sucedido do que ela se propôs a fazer nesse cenário de capitalismo social. Então, assim, na década de 50, pós-guerra, surgem os primeiros aviões mais modernos, como os conhecemos hoje, como o Super Constellation. E aqui que a Varig começa a criar sua marca, pois voar com a Varig se tornava um luxo, pois, como falado aí, os aviões possuíam cama, serviço de bordo, os primeiros destinos internacional. Então, nessa época, voar com a Varig criava um status, era um conforto, e era bem direcionado a uma classe específica de pessoas. Seria como voar de primeira classe hoje em dia. Nessa época também, em 66, como eu falei, foi a morte de Berta. Berta era um funcionário dedicadíssimo, pelo que contam, e falam tanto é que ele morreu em sua mesa de trabalho. Essa época também, na década de 60, é onde a Varig era considerada uma das maiores empresas fora dos Estados Unidos, das maiores empresas do mundo fora dos Estados Unidos. Assim chegamos na época de ouro da Varig, onde ela fez diversos investimentos na questão aérea do Brasil, como investimentos no aeroporto do Galeão do Rio, de Guarulhos, em São Paulo, tanto é que ela é a empresa que fez o primeiro voo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, aquisições de outras empresas como Companhia do Sul, parcerias com governos. Na sua época de ouro, a Varig teve 3 trocas de comando, que seria após a morte de Rubem Berta, e esses 3 nomes são muito importantes, dando destaque para Eric Carvalho, que assumiu logo depois e manteve o legado de Berta, e Hélio Smith, que assumiu em 1980, e foi quando a Varig mudou um pouco seu cenário de atuação e saiu daquela ideia de luxo e partiu para que então chamamos hoje de introdução de classe executiva ou low cost, podendo assim abranger mais clientes. Querendo ou não, é um outro mercado, é um mercado onde a aviação já começa a ser acessível para mais pessoas. Também tem a extensão do programa de fidelidades em 1994. É uma época onde a Varig realmente precisou atuar e se adaptar ao ambiente externo para conseguir se manter uma das maiores companhias. Mas nessa mesma época, estamos falando de 1900, começou a surgir forte concorrência, como empresas que ainda temos hoje em dia, como TAM, Gol, e o atentado de 11 de setembro, que foi terrível para a aviação mundial como um todo, uma crise no setor completa. A Varig tentou contornar esses problemas com a criação de 2 empresas, a Varilog, uma empresa de transporte e logística, e uma empresa de engenharia de aeronaves, onde seria feito reparos e tudo mais na década de 20. Aqui já começava o declínio da Varig, suas ações já despencavam, ela não conseguia se manter. Em 2005, sua dívida
já frente ao governo brasileiro já totalizava 5 bilhões de reais. Dessa forma, com a alta competição, um problema mercado gerado pelo atentado congelando um setor como um todo, muito atribui também um problema à Fundação Rubem Berta, que vamos ver mais para frente. A Varig em declínio. Uma última tentativa de sobreviver da empresa foi dividir a empresa em duas, a então chamada Antiga Varig e Nova Varig. A antiga ela ficou com todas as dívidas da empresa, no caso a dívida de 5 bilhões frente ao governo, como eu falei. Tentou se reerguer sem sucesso, falindo definitivamente em 2010, que é quando consideramos o fim da Varig. E a Nova Varig, que não possuía as dívidas da empresa, acabou sendo comprada pela Gol por volta da mesma época, totalizando assim o fim do que já foi considerado uma das maiores empresas de aviação da América Latina e uma das maiores empresas do Brasil. A partir da história da empresa apresentada pelo Guilherme, podemos utilizar ferramentas e modelos de estratégia de negócios para analisar fatores que podem ter levado ao declínio da Varig. Primeiramente, vamos utilizar a análise SWOT. Como pontos positivos da empresa, temos uma boa cultura interna da empresa, cresceu bem fundamentada e com uma boa relação com os funcionários e também os seus clientes, o que era bom para cumprir seus objetivos e para manter um relacionamento duradouro. Além disso, a Varig tinha uma boa visão expansionista de ampliar as linhas aéreas e sua área de atuação, comprando outras empresas menores e também ampliando para a área de transporte de cargas. Como contraponto, a Varig não se preparava internamente para eventuais crises, como aconteceram a crise do petróleo e a que sucedeu o 11 de setembro. E também não contava com estratégias para combater a concorrência, que veio a ter alguns anos depois. Já no âmbito externo, vemos que seus primeiros anos da empresa não havia concorrência e a Varig tinha apoio do governo federal e do governo do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a empresa já tinha uma fama de proporcionar um transporte rápido, confortável e de alto nível, como até então não havia no Brasil. Então, a empresa ela tinha uma boa imagem nacional. Porém, a partir do momento que a Varig passou a operar no mercado internacional, ela ficou sujeita a crises político-econômicas mundiais e a maior concorrência para a qual ela não tinha se preparado. Analisando agora as estratégias de negócios adotadas pela Varig, percebemos que nos seus primeiros anos ela tinha uma estratégia parecida com o Oceano Azul, onde ela entrou em um mercado novo, criando sua própria demanda e clientela, sem concorrência clara e oferecendo uma opção de transporte moderno, rápido e inovador. Porém, com a popularização do transporte aéreo pela Gol e a entrada de uma empresa forte e de grande porte como a TAM, a Varig passou a atuar em um mercado com forte concorrência e com uma demanda já estabelecida, precisando abrir vantagem ou com um diferencial nos seus serviços ou com baixo custo. Isso caracteriza como uma estratégia de oceano vermelho. No entanto, para estabelecer esses diferenciais, a Varig precisava mesmo de algumas estratégias internas. Isso foi dificultado por crises financeiras e administrativas internas da empresa. Para tentar ganhar da TAM em qualidade de aviões, a Varig comprou novas frotas de aviões, só que com moeda japonesa. E essa moeda se valorizou logo depois, fazendo com que o custo ficasse inviável para manter a frota, o que precisou diminuir essa frota. Além disso, a interferência da Fundação Rubem Berta nas decisões administrativas da empresa dificultaram muito. A fundação ela impediu a demissão de muitos funcionários, só que como a frota estava reduzida e a demanda também, isso prejudicou, porque não tinha como manter esses funcionários. Além disso, uma crise política interna, porque a fundação demitiu sucessivamente, em poucos anos, 9 presidentes da empresa. Além disso, a fundação ela também impediu a última tentativa de salvar a empresa, que foi fundir a empresa com a TAM. Analisando agora as mudanças no canvas da empresa, nós podemos perceber primeiro que a mudança na proposta de valor que a empresa tinha inicialmente, que ocorreu pela entrada de novas empresas concorrentes. Assim, a Varig passou a não ser a única a oferecer serviços de transporte aéreo no país. Além disso, com a diminuição da sua frota, sua fonte de receita principal foi alterada e diminuiu, assim como seus clientes, fazendo assim com que a relação com os clientes também mudasse. Seus clientes que até então eram fiéis à Varig passaram a buscar outras opções de empresas, alterando assim também o relacionamento com os clientes. E como sua principal parceria, a Fundação Rubem Berta, impedindo a demissão de funcionários, a estrutura de custos não tinha como se manter mais, porque não tinha como pagar esses salários dos funcionários. E por fim, a Varig ainda tentou ampliar seu segmento de clientes com o transporte de mercadoria para empresas, o que alterou também sua atividade principal. Podemos ver que o canvas da empresa agora ele está todo bagunçado, ele não condiz mais uma coisa com a outra. A proposta de valor se perdeu, os clientes já estão em algo mais amplo, não algo específico, o relacionamento com os clientes se perdeu e a estrutura de custos não condiz com a fonte de receita. Assim, a empresa ela perdeu muito.
Nós vemos, então, que tinha uma falta de preparo da Varig para lidar com as mudanças do mercado e também uma falta de preparo interno para lidar com as crises que aconteceram, com as trocas e com a administração dos negócios. Ainda teve a tentativa de divisão em 2 empresas e de fusão com outras 2 empresas nacionais, porém, isso não adiantou e a Varig teve que declarar falência. Agora vamos ver algumas possíveis soluções da utilização dessas ferramentas que foram apresentadas e as quais poderiam ter evitado a crise e provavelmente até o fim da empresa. Vamos começar analisando o Canvas. E a primeira coisa que eles deveriam ter feito uma reavaliação é na parte do segmento de cliente. E pensando no momento mais próximo do seu declínio, que já eram alguns anos após o atentado de 11 de setembro, e já sendo que nesse período já estava presente a alta concorrência, eles poderiam ter visto que teria sido mais correto focar principalmente em 2 segmentos de clientes. Os clientes brasileiros que queriam fazer viagens mais baratas dentro do Brasil, que não tinham necessidade de um conforto além do necessário, ou talvez até luxo, que era o que a Varig era conhecida por oferecer, e também aqueles clientes brasileiros ou estrangeiros que estavam começando a retomar a confiança para fazer viagens internacionais. E em conjunto com isso, com essa proposta para chegar nesse segmento de cliente, eles também poderiam ter reavaliado suas parcerias principais. Eles poderiam ter ido em busca, uma vez que eles eram a maior empresa de aviação do país e uma das maiores do mundo, eles poderiam ter buscado parcerias estratégicas com outros governos para implementar uma proposta de incentivo ao turismo nesses países, das quais a Varig seria a empresa principal e voos a partir dela teriam benefícios para os clientes, com valores menores, roteiros melhores, e isso atacaria justamente esse segmento de clientes que estavam retomando a confiança para viagens internacionais. E, ao mesmo tempo, pensando no público de menor renda que busca opções mais baratas de viagem pelo Brasil, eles deveriam ter reavaliado sua proposta de valor. Por estar passando por diversas crises, uma ação que teria sido muito válida para essa situação teria sido a simplificação da sua frota e do seu serviço prestado, uma vez que isso acarretaria em diminuição dos custos por viagens e atrairia o público que estava justamente buscando essas viagens mais baratas, que eram a proposta das empresas novas que tinham entrado na concorrência, como por exemplo a TAM e a Gol. Agora, olhando novamente para essa ferramenta do Oceano Azul, tendo em vista que a Varig vivia um momento em que ela estava operando em Oceano Vermelho e eles não estavam conseguindo prosperar nessa fase, eles deveriam novamente ter buscado se tornar uma empresa de Oceano Azul, como eles já tinham a experiência em fazer. E para isso, eles poderiam ter buscado mercados onde a aviação ainda não tinha força ou não estava presente, como foi a iniciativa justamente do fundador da Varig aqui no Brasil. Para assim buscar formas de oferecer uns serviços adequados para esses locais, países diferentes, e explorar tais mercados emergentes, o que tem tudo a ver com o que a gente viu na parte de ambiente externo e da visão global do mercado, né? Eles poderiam ter tido essa visão de buscar economias emergentes em países em que a aviação não estava presente, como foi o caso do Brasil no início dos anos de 1900, né, 1920, que foi quando a Varig chegou, e ter entrado com a tecnologia e a experiência que a Varig já possuía nessa altura, e os governos entrariam com concessões e direitos para o desenvolvimento da empresa em seu território. Isso também entraria em conjunto com a proposta de desenvolver mais o turismo e o incentivo àqueles clientes que estavam buscando a retomada das viagens internacionais. E para finalizar, aqui nesse último slide, a gente tem um desenvolvimento sobre algumas ações já citadas, como a reavaliação dos segmentos dos clientes e a proposta de valores, focando nos 2 segmentos de produtos para o cliente do mercado brasileiro, e uma adicional, que seria a retomada gradual dos gestores que eram diretamente da Varig, da autonomia da empresa. E isso se fazendo através do encerramento do vínculo com a Fundação Rubem Berta, mesmo que gradual, aos poucos comprando os direitos da empresa novamente, porque essa fundação, nesse ponto, principalmente na década de 90, o poder dela sobre as decisões na Varig estava trazendo muita desestabilidade, no ponto em que houveram diversas trocas de gerência, de alto escalão da empresa, e eles já estavam com vieses políticos por trás disso. E isso acabou desestabilizando e politizando muito as tomadas de decisão da empresa nas suas últimas décadas, contribuindo muito para a sua perda de credibilidade no mercado e, consequentemente, para a sua falência.
E é isso.